Nós estamos nas Minas do Camaquã, que é um distrito, uma vila, na verdade, do município de Caçapava do Sul, mais ou menos a 60 quilômetros da cidade de Caçapava. Existe, um ponto magnético muito grande nessa região. Provavelmente seja isso, vamos dizer assim, que atraia, as pessoas para o lugar, ou que prenda no lugar. Tu te emociona quando fala sobre Minas do Camaquã, né? O pessoal começa a criar uma certa pergunta na cabeça: ué, mas como é que eu nunca ouvi falar desse local? Onde é que fica? Eu moro há 13 anos aqui na vila. Cheguei em 2011 aqui. Eu, particularmente, peguei um apego muito grande por aqui. Mas aí o pessoal fala: por que o apego aqui, um lugar que o pessoal fala que não tem nada? Então, voltando a 1865, aqui ainda não existia comunidade. Era campos, pertencente ao senhor João Dias. Então ele começou a camperiar. Ele desceu e encontrou uma pedra, e aquela pedra verde, diferente das outras, chamou a atenção. Estava acontecendo em Lavras do Sul já a exploração, que tinham achado nas margens do rio Camaquã ouro. Será que pode ser algum minério? Será que tem valor esse minério? Sabendo que o Dom Pedro II estaria de passagem no município, em destino à Uruguaiana, ele foi ao município, à sede do município, para pedir ajuda e aconselhamento para saber se aquela pedra realmente tinha algum valor. Chegando lá, ele conversou com o Dom Pedro, que recebeu ele prontamente, e ele conversou, e o Dom Pedro pegou e disse: não, realmente tem alguma coisa, eu vou escrever uma carta e vou te encaminhar para te vá a Lavras do Sul. E realmente se tratava de uma pedra, de um minério, que começou a exploração aqui na mina, que é o minério, o cobre. E assim começou o minério nas Minas do Camaquã. Toda a aula que vem o nosso professor que deu aula aqui desde quando a mineração funcionava, aí ele começa a contar que era aquela realidade da mina naquele tempo, a gente começa a adquirir uma certa curiosidade. E aí a gente vai para casa e fica matutando aquilo. Pensando, amanhã eu vou perguntar isso pro professor. Aí a gente vem e pergunta: professor, como é que era viver naquela época que a mina funcionava? Como é que eram os bailes no Cine Rodeio? Como é que eram aqueles churrascos que era oferecido a toda a comunidade mineira? Aqui nós estamos num contexto geológico da bacia sedimentar do Camaquã, uma unidade geológica formada essencialmente por rochas sedimentares, formados há mais ou menos 560 milhões de anos atrás, numa época em que a gente tinha assim, um ambiente de montanhas e vales. Montanhas que erodiam e traziam esses fragmentos de rocha para o vale, que ia depositando em camadas.
Logo após essa deposição, essa formação da rocha, teve um segundo processo geológico importante que levou à formação do minério de cobre, que é o que desenvolveu as minas do Camaquã, que movimentou toda a construção da mina e que teve um período aí de mais de 100 anos de extração desse minério. Começaram a vir as primeiras pessoas explorar, estudar, depois da descoberta do cobre pelo João Dias. Aqui era um lugar distante dos grandes centros, sem muita estrutura, né? Então, muito do que acontecia aqui tinha que existir uma força tremenda, né? Para existir, por exemplo, abastecimento de alimento, de energia elétrica, de água. Era tudo muito distante. Se acontecia um acidente aqui envolvendo a mineração, a pessoa, para ter acesso a um local de atendimento médico, tinha que se deslocar, né? Muita gente vinha de outros países para cá também. Os alemães de Pelotas também, um ano só, pouco tempo, de 1887 a 1888. A gente só sabe que tinha um desses alemães era irmão do embaixador da brasileira na Bélgica, que aí teve essa conversação com os belgas sobre uma mina de cobre no sul do Rio Grande do Sul e tudo mais. Aí teve uma... Olha, isso aí em torno de... Para a mineração aqui na mina, isso aí foi em meses, foi feita essa conversação. E teve, então, foi concedida a exploração dos belgas. Aí depois que teve o fechamento da era dos belgas, vem CBC, aí já é tudo documentado, já é os brasileiros na mineração, aí é mais fácil a gente achar documento, que é mais recente, né? Em 1942 foi fundada a CBC, no dia 7 de setembro de 1942 foi fundada a Companhia Brasileira do Cobre, com quem entrava então o Pignatari e Getúlio Vargas. Como é que era a ocupação espacial aqui das Minas do Camaquã? O modelo companital é um modelo de assentamento americano e ele era empregado em locais afastados, né? com grande diversidade de pessoas, né? E baixa escolaridade, e em que o empregador também era o proprietário das terras. E ele determinava qual era o padrão de comportamento dentro e fora da empresa. Aí era o problema. Os empregados se comunicavam muito bem, mas os patrões aqui tinham uma hierarquia militar, como eu chamo, que ele não podia dar nem conversa para um funcionário quase particular, porque já se queixava. Bom, eu sou Luiz Paulo Pavão, trabalhar na última fase, no projeto de Estação Camaquã, aqui em Minas do Camaquã. E dentro desses 41 anos que estão aqui, além da fase profissional, também praticamente criei a minha família nesses locais aqui que estamos hoje presenciando. Foi 1.200 e não sei o quê, funcionários na CBC. Tinha alojamento para os solteiros, dava casa para... Tinha ônibus para carregar as crianças daqui do Uruguai, para levar para o colégio, tinha tudo. Te facilitava a vida, mas também te exigia, né? Cumplicidade, moralidade, né? Sempre manter o patrimônio da própria empresa, né? A casa, te dava toda a infraestrutura, mas tu tinha responsabilidade de manter, ou seja, tinha ordem, disciplina. O importante da empresa é que, dentro das possibilidades, ainda que longe de centros, né, houvesse uma integração, uma satisfação do pessoal. E aí muito se vê hoje, na época, principalmente, a parte de saúde, porque havia hospital aqui dentro. A assistência que a gente tinha era uma assistência de saúde, ela era
era bem presente, nós não pagávamos luz, nós não pagávamos água, o valor era simbólico, então era algo bem marcante e a gente tinha aquele lado afetivo, né? Era mais como uma família mesmo, uma grande família. Era um trabalho bem direcionado, que todos se conheciam. Porque aqui a gente se considerava uma irmandade. Os funcionários eram uma irmandade. Posso dizer que era uma amizade muito grande. Aqui era um lugar que se uma pessoa se acidentava e não recebia, não faltava nada, a gente fazia vaquinha com todo mundo. Tanto a diretoria como a administração, todos eram unidos, a engenharia era unida, todos. Nunca houve nada entre, né? Foi um trabalho muito maravilhoso aqui. Todo o tempo que eu tive aqui na mina, né? Um tempo de paz, de prosperação. Era um lugar bom, assim, especificamente é uma palavra, acho que eu definiria espetacular para trabalhar. Aqui onde eu estou, eu já estava, eu trabalhava na mina e comprei isso aqui. Depois fiquei morando aqui nessa propriedade, trabalhando na mina. Eu vim para cá solteiro. E casei depois que saí a primeira vez. Já quando vim para cá para trabalhar no açougue, eu vim já casado. Porque gosto muito desse lugar. É um lugar muito sossegado, é muito bom de se trabalhar. E cada um vive para si, a gente não precisa estar guardando nada. É um céu aberto isso aqui. Eu entrei na mina em 67 no engenho. E saí em 71. Depois voltei para a mina em 83 e saí em 89. Trabalhei de auxiliar de máquina, depois de operador de máquina de engenho. Depois voltei para a subterrânea, fui operador de perfuratriz, quase todo o tempo. E saí, sempre fiquei em roda da mina. A mina é 6 horas, mas 2 era extra. Mas a gente trabalhava, fazia muita hora extra naquele tempo também. Aqui onde eu estou, eu trabalhava na mina e comprei isso aqui. Depois fiquei morando aqui nessa propriedade, trabalhando na mina. Aí depois deu um acidente comigo, eu saí fora. Pedi as contas e fui embora. Mas fiquei aqui sempre. Da que saí da CBC, eu fiquei carneando para a companhia. Eu carnei 10 anos para a companhia. Que o açougue, o matador era da CBC. Mas eu era particular. E fiquei sempre trabalhando, depois saí, fiquei trabalhando na volta, comprei aqui, fiquei sempre trabalhando em volta de casa. Foi uma criaçãozinha, agricultura, de tudo eu faço um pouco. Serviço braçal, que faz tudo eu sei fazer. Aqui a gente lida com a plantação de milho, feijão, abóbora, melancia, eu que se lida. Eu principalmente aqui. Melão, melancia, tudo, eu planto tudo um pouco, mandioca, batata doce.
Você não tem a ferramenta, não tem aí, né? Eu? É. Não tem nada aí? Depende de ferramenta. Que ferramenta que eu tenho? Eu queria uma 13 aí, não tem? Ah, eu nem sei o que tem. Eu vou ter que ir lá, pegar Tem? lá embaixo. Hã? Vou ter que pegar lá. A época do Baby Pignatari, ele é muito lembrado assim como um grande líder, um grande empreendedor, porque ele sabia que tudo dependia, tudo girava em torno do empreendimento dele. Então a casa, a estrada, o poste, a luz, o bueiro, tudo era envolvido pela mineração e era feito de forma muito boa, ou seja, existia investimento aqui. E é muito paisão, mas hoje em dia eu entendo o que ele queria. Então todo esse amparo que o Pignatari dava era visando um trabalho mais sem reclamar. Mas em 68, quando ele adquiriu o poder acionário, ele fez uma revolução nas minas do Camaquã, né? Nós tivemos, nessa época, uma reformulação completa do parque, tanto industrial quanto habitacional aqui na comunidade. Mas o porquê que ele fazia questão de vir para cá? Aí a gente pensa, isso aí é porque ele gostava muito desse lugar. Essa aqui era a principal rua, que depois recebeu o nome de João Dani. Aqui moravam os dirigentes da CBC. Nós temos à minha esquerda aqui a casa que pertenceu a Francisco Baby Pignatari, né? Uma casa que recebeu até princesa, presidente da República. Então nós temos aqui um local em que havia uma predominância sobre a vila, em que o mandatário conseguia observar todo o movimento na vila. A minha relação com as minas do Camaquã e com a Companhia Brasileira do Cobre, ela vem de muito tempo, né? Desde o meu pai, ele começou a trabalhar, era da região, começou a trabalhar aqui, depois meu irmão e posteriormente a gente veio. E a mãe veio para cá e criou nós, somos 5 irmãos, e eu comecei também trabalhando. A parte da casa aqui, da área, era um lugar que a gente não tinha muito acesso, né? De olhar, curiosidade, de visitar, por ser uma casa histórica do Baby, que foi, né, uma figura tão importante para a Companhia Brasileira do Cobre, e uma parte assim de sonhos, né? De ver, de lugar espetacular, mais de coração, do afeto, né? De tu pertencer a uma história, né, que está dentro de um local onde tu viveu a história e está até hoje, né, que hoje a gente, né, é como se tu estivesse vivendo a história novamente, só que em outro tempo, né. Na CBC ou na mineração, que era na época, ela tinha essa grande divisória de classes, né. Por exemplo, a casa do Baby era mais a casa do local onde ela é construída, né, ela é o local da Vila dos Engenheiros. Aqui, então essa aqui, né, tem a vista, que é a casa do Baby, né, tem essa vista aqui que foi construída a casa estrategicamente para que ele tivesse uma visão da Pedra da Cruz. Então ela foi construída mais por esse motivo, né, para que ele pudesse ter essa visão. A lareira, que ela é toda de cobre, né, como a Companhia Brasileira do Cobre. Então ele construiu a lareira no centro, né? Como você pode ver, ela é toda, a construção toda de cobre. Santa Bárbara também, posicionada no lugar estratégico, por ser a padroeira daqui, das minas, né? Que a gente tem uma grande história, né, para contar e um apego emocional muito grande de ter essa casa assim, de fazer parte da história, entrar aqui e ter essa parte da história contada como se fosse uma história viva, né?
Então, no nosso hospital, nós tínhamos leitos neonatal, nós tínhamos centro obstétrico, então nós tínhamos enfermeiras capacitadas, né, 2 médicos, nós tínhamos uma farmácia que vendia os medicamentos com preços subsidiados, né, eram adquiridos esse medicamento direto dos laboratórios, então o preço era repassado somente o preço de custo. Tá? E é por isso que o pessoal lembra com muita saudade o assistencialismo. Bom, ser morador de uma área de mineração, primeiro é maravilhoso. Minas do Camaquã é um mundo à parte, né? É outra linguagem, é outra vida. Porque não pelo distanciamento, mas acho que pela forma como a empresa mantinha, né, as famílias dos funcionários. Então nós tínhamos uma escola de primeiro mundo, tratamento médico também de primeiro mundo, né? Todo um assistencialismo. Na época que eu estava aqui, que foi o período áureo de população, entre funcionários e dependentes, então vamos dizer assim, 5 mil pessoas. Isso aqui era um murmurinho de gente, onde necessitava toda uma infraestrutura de casa, de saúde, recolhimento de lixo, água tratada, energia elétrica, manutenções, tudo isso era feito pela empresa. Viver nas minas era, né, quando tu te remete ao passado, né, foi uma época nostálgica, né, de tempos bons. Tu tinha um cotidiano maravilhoso, né, muitos amigos, né, bastante trabalho, mas você vivia bem, né. A gente sempre dizia assim que não, tudo se prosperava, né, a vila toda prosperava, tu não via assim pobreza, nada, né, as pessoas, né, tinham os seus lares, né, sua casa, cada um com sua casa. Eles, quando tinham casa meio sobrando, eles davam preferência para o casado. E se não tivesse casa assim sobrando, eles davam preferência para o cara se fechar solteiro, que eles davam um barraco. Aqui, bem pertinho, aqui na Vila Uruguai, tem 2 barracos ainda, que o resto já desmancharam, que tinha, cada barraco acho que tinha como mais de 20 quartos. E cada quarto cabia 4 pessoas, e às vezes tinha 6 no quarto, porque acumulava de gente. Aqui nós temos, então, na frente, o Arroio João Dias, que, lógico, alimentava todo o sistema produtivo, como também a água necessária para tratamento, para depois distribuir para as pessoas que moravam aí, né? Então, ao fundo nós temos as guaritas, aqui na frente nós temos a barragem da Corsã e o Arroio João Dias, que vem margeando a nossa encosta aqui. E aqui na frente temos o famoso Morro, ou Pedra da Cruz, hoje não tendo mais a cruz, mas permaneceu como símbolo e talvez, quem sabe, um dia volte a cruz novamente a mostrar e indicar uma orientação para a nossa vila, estabelecer uma identidade maior com a comunidade. Essa paisagem geológica, né, junto com o bioma, a pampa, né, forma assim um ambiente espetacular que tem cada vez mais potencializado experiências turísticas, né, de caminhada, de escalada. Aqui mesmo nós estamos subindo a Pedra da Cruz, que é um dos principais locais para a prática da escalada aqui da região. Aqui no cume da Pedra da Cruz, exatamente onde tinha
sido fixada uma cruz com uma altura de 13 metros, né? E essa cruz tem uma simbologia muito grande com a comunidade das Minas do Camaquã, porque na metade do século XX, no auge da mineração aqui, o Baby Pignatari era a pessoa responsável pela mineração aqui, por todo o empreendimento mineiro que existia. Ele costumava, né, viajar para São Paulo, a família dele toda era de lá e ele tinha os investimentos dele aqui. E numa das vindas para cá, ele se deparou com essa questão de clima, né, que é bem comum a gente ter a cerração, a neblina aqui na região. Quando ele foi chegar aqui, ele não conseguia visualizar o local de pouso, que está aqui mais ou menos na nossa direita, a pista onde eles pousavam. E ele precisava de ter alguma referência para usar como essa referência para ele ter como o padrão para onde estaria a pista de pouso. Então ele passou por um momento, né, segundo os relatos assim das pessoas da época, de que ele tinha passado por um momento assim de bastante medo e ficado apreensivo na hora de fazer esse pouso e havia prometido de que caso esse pouso ocorresse com sucesso, ele iria construir uma cruz em cima da pedra para ser a referência. Então essa cruz ficou aqui, ela ficou até mais ou menos uns 8 anos atrás. E ela caiu daqui, foi arrancada durante uma ventania, uma chuva que teve e caiu assim para a parte aqui que está na minha frente, né, para a lateral da Pedra da Cruz. E depois que isso aconteceu, passando por essa perspectiva de pertencimento, de identificação, a comunidade fez uns esforços, né, fizeram ações conjuntas assim para buscar arrecadar fundos para reconstruir essa cruz, ou seja, está muito ligada com a própria reconstrução da história da comunidade e colocar essa cruz de volta aqui na Pedra da Cruz. Hoje até se a gente chega aqui na Pedra da Cruz e não tem cruz, fica uma coisa assim meio estranha, mas é justamente o que eu trago assim como uma reflexão de um tempo de transição que a gente esteja vivendo, sabe? Entre um futuro que virá de uma reconstrução apoiada em várias simbologias e identidades que essa comunidade tem por esse passado histórico ligado com a mineração, com a atividade mineral aqui nas Minas do Camaquã. E o grande carro-chefe das Minas do Camaquã são os esportes de aventura, porque as Minas do Camaquã ela é um dos lugares com o relevo que ela tem e a paisagem. Ela é aqui na nossa região, é um dos principais lugares para se praticar mountain bike. Ela é perfeita para o ciclista. Ela está dentro da perspectiva de que ela tem aqui na Pedra da Cruz diversas vias de escalada e tem um potencial em outros afloramentos rochosos para se ter um novo fôlego também de abrir novas vias de escalada e ela ser um centro que ela já está colocada na escalada do Rio Grande do Sul como um dos lugares promissores. E trilhas também aqui na região, em parceria com as propriedades rurais, ela tem um potencial imenso. As Minas do Camaquã poderia ser basicamente assim, a gente dizer que ela é o coração dessa região, aqui que envolve Minas do Camaquã, Guaritas, a região da Serra do Segredo em Caçapava, o Rincão do Inferno, a região das Palmas, o Rio Camaquã, ou seja, ela em si é o ponto central para se fazer passeios em todos esses outros locais. Todas as tentativas de resgatar essa história, de dar continuidade para a história das Minas do Camaquã, apoiada no turismo, apoiada nessa perspectiva da singularidade que ela tem histórica e de beleza paisagística, é um esforço que acaba vindo mais assim de dentro para fora, não vindo como um investidor externo, né? Tinha muita vontade de vir para as minas, um lugar por causa do colégio, minhas filhas. Chama só no colégio, eu corria muito inteligente, fui para as minas. Aí vim, fiz casa aqui nas minas.
Aí lutemos por muito tempo, aí negociei por aqui. Foi a melhor mudança que eu fiz, de todas as mudanças que eu fiz, a melhor que foi aqui. Porque aqui eu fiquei na beira das minas, a gente que tandeava na mina vendia, eu tinha tambo de leite, vendia que tandeava, vendia de tudo. E a minha família, a minha velha muito trabalhadeira, minhas filhas muito trabalhadeiras, então a gente arrumei uma vida junto. Eu vendia 90 litros de leite, tirado por dia. Eu e a mulher, e as duas filhas. Então primeiro eu entregava, de casa em casa. De casa em casa, entregava um litro em cada casa, entregava no outro dia, pegava 20 anos, de casa em casa. E aí a gente fazia amizade por isso. Aqui tem bem uns turistas aqui que viajando, vieram marcando, eram 20 pessoas, iam viajando o mundo. Aí vieram aí, arrumaram barraca aí falei qual é o chefe, chefe é só um. O chefe é aquele ali. A regra do meu acampamento é só um, é a união. Pode brincar, pode fazer festa, pode tomar ataque, pode fazer baile, agora o respeito em primeiro lugar. O pessoal gosta muito de acampamento, que ali tem sombra muito boa. O pessoal gosta mais de acampamento que lá, por causa que ali é pequenininho, mas tem sombra muito boa ali. Turista que vem aqui, já vão ali só compra e vão pagar no outro dia. A turista é muito importante. Olha, o dia que não vi. Quer? O que ela disse? Acho que o senhor não andar no frio. Para não andar no frio. A ideia de escalada, aqui foi o Berê de Caçapava. Eles vieram aqui de tardezinha com as mochilazinhas aqui de tardezinha. Aí vieram, pediram para acampar aqui depois da casa, estava só eu e a mulher velha. Aí pediram para uma. Aí eu disse assim, vieram de noitezinha. Aí ficaram, aí vieram aqueles dois vieram, filmaram, já veio vindo outro, vieram vindo outro. E aí não tinha ali naquele acampamento aqui, era um mato muito grande. Aí eu puxei uma luz aqui, daqui botei lá, botei uma torneira de água lá, e foram ficando, e fomentando um atrás do outro. Hoje veio muita gente. Depois do galpãozinho aí, um dia, o meu filho disse para mim assim, pai, por que você não faz um galpãozinho ali, assim, porque faz forte? Aí pensei de fazer, fiz no fim de semana, tinha um feriadão, tinha uma festa aqui na mina, encheu de gente. Eu não tive onde colocar o pessoal tudo. E aí fui melhorando. Aí fiz o galpãozinho ali, depois tapete, depois botei uma geladeira, depois fiz um fogão, melhorou. Na primeira fase, a empresa estava ainda na fase de pesquisa, e eu atuando no aprofundamento do poço, da limpeza, como eu falei. Era uma rotina de trabalho primeiro turno, começava de manhã por volta de 7h30 a 8 horas, e estendia até 13, 14 horas, depois a gente ficava no escritório também, à disposição, acompanhando as atividades, porque tanto o aprofundamento como a limpeza da mina eram em 3 turnos de 8 horas, principalmente o poço, né? O aprofundamento necessitava full time, como se diz, né? 24 horas, só não se trabalhava aos domingos, né? À medida que isso foi se desenvolvendo, a preparação da mina, e já a partir de 83, quando eu fui deslocado para o céu aberto, aí já entrou na rotina de produção normal, porque o projeto começou entrar na atividade produtiva, e quem entrou em primeiro lugar na parte de produção de minério foi a mina céu aberto. Aqui era o local da usina de força, onde estavam instalados os geradores diesel, né, que
movimentavam para a produção de energia elétrica. Só para ter uma ideia, o consumo de diesel para fazer esses geradores funcionar era de um caminhão de 15 mil litros por dia, era muito diesel utilizado. Aí já na última fase já veio a energia vinha de candiota numa rede específica para mineração, né? Trabalhava com amor, tu já sabia que tu ia para trabalhar dentro de uma empresa que tu gostava, que tu ia adquirir, tu ia prosperar. Então disso aí se esperava muito, né? Nós entrava às 6 da manhã, saía às 2 da tarde. Entrava às 2 da tarde, saía às 10 da noite. Nós entrava às 10 da noite, saía às 6 da manhã. Então funcionava dia e noite. Para nós era muito bom. Ele era meio alterado para lidar com os encarregados. Falava assim quem botava cangaia em porco. Mas para os arigó que produziam, que ele dizia que estava rico, agradecendo os tucos, que eram os pequenos. Isso ele dizia na reunião. Quem defendia ele não era a chefia, eram os empregados pequenos. Eu que produzo, né? O meu primeiro trabalho foi na Companhia Brasileira do Cobre. E fiquei até o fechamento, né, da CBC, sendo uma das duas, eu e Dona Maria, que era parte que a outra funcionária que tinha, fomos as duas últimas mulheres que ficamos trabalhando na empresa, né, nessa época. Eles me pediram para entrar, retornar ao estágio, só que no setor técnico, que é da área de geologia e mineração, exatamente nesse prédio, né? Aí eu comecei o estágio aqui, né, e fiquei mais ou menos uns 3 meses e fui contratado. Né? Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar, de fato. Eu trabalhei com muitas mulheres, tive colegas que até hoje, né, pertencem ao lugar, moram aqui em Minas do Camaquã, e tinha bastante mulheres, né? Tanto no setor que eu trabalhava, eu tinha 2 colegas, e mais dentro do meu setor, que era dividido por setores, né? Entre a maioria eram mulheres, né, que trabalhavam. Então era bem marcante a importância das mulheres, né? Da parte feminina, né? Dentro da CBC, ela era bem constante. Sempre foi muito igualitário, assim, sabe? Não existia. A única coisa que sempre o que dava problema é que o mineiro em si não gosta de mulher na mina subterrânea. Então, quando a gente entrava, que entrava eu e uma outra, e mais 2, né? O pessoal não gostava muito. Como se a mulher trouxesse azar, né? Para algum tipo, assim, para o mineiro em si, né? Para a subterrânea. Então, eles não gostavam muito de ver a gente lá, não. Elizabeth Esquírio Vieira, né? 85 anos. Nasci em 1938. Comecei aqui na CBC em 1972. Então, quando dava as crises altas, tinha que fazer economia, né? Então, eu atendia, contentava os meus chefes e contentava os funcionários. Eu amava eles, pobrezinhos, trabalhavam lá debaixo da mina, né? 700 metros de fundura, né? Na mineração. Tinha as galerias de 700 metros, foi até 700 metros. Então, eu dizia, como é que eu vou fazer uma economia, dar só, por exemplo, uma comida simples, arroz, feijão, um salchichãozinho para cada um? Não. Aí então eu fazia uma reciclagem, fritava um ovinho, fazia um molhozinho de salsicha, né? Fazia uma verdurinha, fritava uma batatinha, para completar aquela palavra, para contentar eles. Saiu tarde de lá, né? Com fome. Então,
E aí depois eu ajeitava no relatório direitinho, que saía direitinho, ó. A economia saía direitinho. Eu tenho uma lembrança muito boa, muito boa. Até a gente acha muito falta porque a maior parte já não existe. Já morreu muita gente. Que a mina tinha uma coisa, a gente trabalhava 15 anos e se aposentava, mas normalmente saía com silicose no pulmão e era pouco tempo de vida. Dava muita falta de ar. Eu tenho muita gente que eu, graças a Deus, saí e estou aí até hoje, mas meus amigos, muita gente já foram. Meus colegas de serviço mais moços que eu. Não sei se me esqueceram de me chamar, o que houve. Tinha um engenheiro que se o cara passasse no caminhão para baixar para a mina e não tirasse o capacete da cabeça, na Santinha, na Santa Bárbara, CBC. Tanto é que nós carregava ela da boca da mina para o hospital todos os anos. E até hoje se carrega a Santinha. E a Santa Bárbara é padroeira deles nesse sentido até de proteção, porque a gente tem que levar em consideração a ideia de segurança de trabalho que se tinha lá naquela época, que era muito diferente, né? Então, a própria questão do baby simbolizar a segurança para as minas do Camaquã com uma cruz de 13 metros em cima da pedra, já traz para a gente uma ideia de que a própria cruz simboliza a fé das pessoas nesse lugar, nessa história, sabe? Tinha muita gente que fazia uma promessa e pedia para ela proteger a gente, porque a mina, só o cara trabalhando na mina para saber os perigos que nos abraçava. Porque a gente, eu mesmo trabalhei com gente que a última palavra que ele disse, que só Deus me salva, e ele morreu. É meio difícil falar sobre o futuro aqui, porque se tu não vai ficar num trabalho braçal no campo, é difícil tu ter um futuro, porque aqui é muito pequeno, não é amplo o universo para o trabalho aqui. Já agora vem o Geoparque, isso aí amplifica muito. Bom, o Geoparque Caçapava é ao mesmo tempo uma estratégia e uma certificação. Tá? Então, ele é uma estratégia de desenvolvimento sustentável, com base no trabalho da comunidade, principalmente, e com base num patrimônio geológico de nível internacional. E ele é uma certificação outorgada pela Unesco, né, e por uma rede global de geoparques. E, a partir desse patrimônio, se estabelece uma estratégia de desenvolvimento que contempla conservação da natureza, educação de qualidade e turismo. O turismo como principal motor de geração de trabalho e renda para as pessoas do território. Agora com o Geoparque, isso aí nos abriu muitos caminhos, porque até então o pessoal falava que o único jeito de alavancar de novo Minas do Camaquã era com a mineração. Mas eu acho que não, porque a cultura que você tem aqui, a geodiversidade, o próprio ambiente mineiro, aquela cidade mineira que ainda tem aquela identidade mineira, que tu chegar assim para qualquer pessoa que está cruzando na rua, como é que foi trabalhar aqui? Ela te dá uma aula como é que era trabalhar aqui. O próprio Cine Rodeio, o local, um CTG que é uma casa de pedra, isso aí é muita coisa que dá uma visibilidade muito grande aqui para Minas do Camaquã. A Pedra da Cruz, a própria geologia do local, que é muito extensa, que a gente recebe várias universidades ao longo do ano e toda vez eles falam a mesma coisa. Que lugar fantástico que é Minas do Camaquã. O Geoparque nas Minas do Camaquã, ele tem uma inserção que começou principalmente pela escola Gladir Machado Garcia. A escola faz um trabalho muito legal, assim, voltado para a cultura, para a preservação de patrimônio. Já é natural pela história da comunidade, né? Mas a gente poder ir, né, se aproximar com os alunos e levar para os alunos essa realidade da universidade
né, essa aproximação para fortalecer o que a escola já faz e, ao mesmo tempo, que eles visualizem também a universidade como oportunidade. Então, a gente já fez ações voltadas mais ao empreendedorismo, mas a gente também já auxiliou para outras atividades. E eles queriam trabalhar com os alunos sobre produção audiovisual. E aí não é a minha área de formação, não é a minha área de atuação, mas nós fomos buscar parcerias dentro da universidade. Então, a gente conseguiu montar uma equipe com estudantes da UFSM, com estudantes da Unipampa, que trabalham com audiovisual, e aí nós fizemos até uma capacitação, uma oficina assim, mais ampla, envolvendo foto, envolvendo vídeo. Como objetivo mais amplo, acaba esse apoio mútuo fortalecendo, né, a comunidade de alguma forma, a gente também aprendendo muito sobre a questão de patrimônio, pela história da comunidade, né, mas trabalhando em prol disso, assim, que se visualize, né, esse patrimônio como uma fonte de riquezas, né, não só de riquezas econômicas, mas de riqueza imaterial. Os nossos projetos para Minas do Camaquã, eles vão muito além da escola, evidentemente. A educação é muito importante, mas reativar o turismo, né, e fazer com que esse turismo seja realmente bom para Minas do Camaquã é um dos grandes objetivos do Geoparque. A gente tem alguns edifícios, né, algumas edificações em Minas do Camaquã que estão, infelizmente, em mau estado de conservação, como é o exemplo do Cine Rodeio, né, mas que já tem projetos, né, que são vinculados à prefeitura, mas que também têm uma grande contribuição do pessoal do Geoparque, né, para a gente fazer realmente uma revitalização, né, um uso interessante, cultural, né, como um espaço cultural, um espaço interpretativo do Cine Rodeio, sobre a história, toda essa história da mineração na região. Uma das esperanças que a gente tem no projeto do Geoparque, né, na estratégia Geoparque, é fazer com que esse desenvolvimento baseado no turismo, né, mas num turismo de base local, ele também desperte uma outra coisa, que é a permanência das pessoas que estão nas Minas do Camaquã. A Minas do Camaquã já tem ótimas opções de hospedagem, né? Teve já um panorama legal de esportes de aventura e tem tudo para ter novamente esse panorama. É muito eles entenderem o que é importante, assim, tipo, é importante ter atividade de mineração, mas em termos de quê, né? Então, é importante o turismo, mas que turismo? Os conhecimentos que vão da universidade, eles sejam conhecimentos em termos de perspectiva, né? De mostrar perspectivas. Por exemplo, quando os professores trouxeram a ideia da oficina audiovisual, foi nesse sentido. Vamos mostrar para eles o que tem, e a gente foi muito feliz das pessoas que se agregaram, porque elas disseram, tem que mostrar que as pessoas podem trabalhar com áudio, as pessoas podem trabalhar só com fotografia. Esse crescimento, esse desenvolvimento dessas atividades, principalmente, podem fazer, e a gente tem essa esperança, que as pessoas, principalmente os jovens, tenham uma oportunidade em Minas do Camaquã, para que essas pessoas permaneçam, para que essas pessoas trabalhem ali, para que essas pessoas vençam na vida ali, em Minas do Camaquã. E o desafio, eu acho, do Geoparque, com as suas frentes de trabalho, seja poder público, seja universidades, seja entidades privadas, é como que se dá suporte para que essas forças continue sustentando essa comunidade, continue, né, trazendo desenvolvimento. Acreditar que o local ele é um potencial. Além, como a gente fala, em função de uma energia que te prende, que te traz, vou dizer assim, todos aqueles que moraram aqui têm, não é um saudosismo, por ser um ambiente, um lugar diferente, ele te puxa. Já foi muito bom, mas eu não saio daqui, estou enraizado. Tudo que a gente tem hoje faz parte, é a mineração presente, né? Então cabe a nós, comunidade e a todos, cultivar esse patrimônio que nós temos hoje em Minas do Camaquã. Agora que as pessoas começaram a descobrir o que é as belezas naturais da região.
Então esse saudosismo existe por parte das pessoas que foram embora, mas ele existe também dentro da identidade, do imaginário das pessoas que ficaram aqui, que é de voltar a desenvolver as minas do Camaquã. São caminhos que a gente está buscando, tentando se reinventar dentro do que a gente já inventou. A gente tem que aproveitar o que sobrou, o que a gente tem ainda daquela época, que é o cine rodeio, as vagonetas na frente do cine ali, a represa, o paredão, o antigo engenho, ali onde é o Complexo Bellamina. A gente tem que aproveitar esse universo que a gente tem aqui e começar a resgatar isso tudo e começar a trazer esse público para cá de novo e resgatar a Minas do Camaquã como era antes. A gente não vai conseguir ter aquele deslumbre que era antigamente da mina do Camaquã de 1975, o auge dela. A gente não vai conseguir, mas a gente vai conseguir resgatar aquilo lá e trazer para aquela pessoa que está visitando Minas do Camaquã como é que ela era em 1975 no auge da mineração. Eu acho que a gente começa pela história, a gente conseguir primeiramente a história e aproveitar esse patrimônio, essa cultura, essa biodiversidade que a gente tem aqui em Minas do Camaquã. A gente está na busca desse progresso aí, né? Então tem várias coisas que a gente já está trazendo, nós vamos buscar para as Minas do Camaquã. E tenho certeza que vai ser coisas boas. Querer estar vivendo bem, vem para Minas do Camaquã. Para que as pessoas possam vir e viver tudo que a gente vive aqui, né? Ter acesso a essa natureza toda. E são essas pessoas que têm que ser as que vão dizer como, quando, em que ritmo e a melhor maneira para as Minas do Camaquã efetivamente serem um lugar novamente pujante. Essa mudança, essa diferença que aconteceu mexe com a vida das pessoas, né? As pessoas criam laços aqui e esses laços eles mudam e as pessoas às vezes ficam um tempo sem uma perspectiva, né? Como vamos caminhar daqui para frente? Então eu acho que é um dever hoje nosso também manifestar aquilo que a gente acredita, se colocar à disposição, buscar apoio para isso e analisar quais são as possibilidades de fazer com que venha um novo fôlego. Ao invés da gente pensar que alguém vai nos salvar, eu acho que nós podemos mesmo ser os nossos salvadores. A gente pode ser o grande protagonista desse processo e começar a cada um doar alguma coisa que pode, daqui a pouco olhar para isso aqui de uma forma diferente, daqui a pouco oferecer alguma coisa que possa, a fim de que seja a Joselma, a Ana Paula, o Eduardo, a Luciana, o Álvaro, a Dalila, o Laerte, a Débora, que sejam as pessoas que vão ter que sentar, conversar e pensar o que a gente pode fazer pelas Minas do Camaquã, porque reconhecimento ela já tem, esse nome já está emplacado. Se a gente fala Minas do Camaquã, as pessoas normalmente brilham os olhos para isso aqui, né? Já está no imaginário, ele já é um produto, ele precisa só de uma reconfiguração, né? Da gente perceber que o caminho agora é colocar o protagonismo nas pessoas que resistiram aqui, porque elas resistem de ficar aqui, e fazer delas o próprio desenvolvimento, o próprio futuro, né? Reconfigurando aí com essas falas do passado.